Plano de Estudo Tutorado Terceiro Ano Ensino Fundamental, Volume 3, 2021, Ciências. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Vamos fazer a semana 4 do PET Volume 3 de Ciências do Terceiro Ano. Tema, solo e sua composição. Vamos começar? Caro estudante, esta semana você irá aprender um pouco sobre o que é solo e a sua composição. Para iniciarmos, leia atentamente o pequeno texto abaixo e, em seguida, responda às questões. Chamamos de solo a superfície do planeta Terra, que é o local onde vivemos e também desenvolvemos nossas atividades. Ele pode ser coberto por vários elementos, como vegetação, água, cidades e ruas, ou mesmo não apresentar nenhuma cobertura. De qualquer forma, quando descoberto, observamos somente a sua camada superior, mas quando cavamos um buraco ou observamos um barranco, percebemos que existem várias camadas diferentes ao longo da sua profundidade. Existem 5 diferentes camadas, chamadas de horizontes do solo. Quando observamos o solo de diferentes lugares, também percebemos que existem diferentes tipos de solos que apresentam texturas e cores variadas. Esta diversidade ocorre por 2 motivos: o tipo de rocha que deu origem ao solo e também a quantidade de materiais que cada um apresenta em seus horizontes. De forma geral, todo solo apresenta em sua composição minerais, ar, água e matéria orgânica. Os minerais são originados de fragmentos das rochas de origem. O ar e a água vêm do ambiente, ou seja, pode variar de acordo com as estações do ano. Além disso, o tamanho das partículas de minerais também influencia a quantidade de ar e água. Solo de floresta e um solo de deserto. Quanto maiores forem, mais ar e menos água o solo irá acumular. Já a matéria orgânica é originada da decomposição de restos de seres vivos. Solos de florestas, por exemplo, por serem cobertos por vegetação, apresentam muita matéria orgânica. Os solos de desertos, por outro lado, por não apresentarem cobertura vegetal, são muito pobres em matéria orgânica. Para saber mais, assista ao vídeo Conhecendo o Solo, e aí tem o link. Atividades. Número 1. Segundo o texto acima, existem vários tipos de solos, mas podemos observar uma composição geral. Qual é esta composição? Número 2. Desde a época dos homens das cavernas, os seres humanos utilizam os solos coloridos para fazer pinturas. Por que existem diferentes tipos e cores de solos? Porque foi pintado pelo ser humano, depende do tipo de rocha que deu origem ao solo e da quantidade de materiais orgânicos. Quando o solo é perfurado, ele fica com várias cores. Então, eu voltei aqui no texto para você observar. Por quê? Aqui no número 1 está falando, que segundo o texto, esse texto que nós estamos vendo, existem vários tipos de solos, mas podemos observar uma composição geral. Qual é essa composição? Essa composição geral. Então, ele em sua composição, ele tem minerais, ar, água e matéria orgânica. De forma geral, todo solo, então é uma composição geral, todo solo apresenta em sua composição minerais, ar, água e matéria orgânica. E depois vem falando sobre cada um deles, os minerais, e depois vem falando do ar. Então, você vai escrever aí no número 1. Tá perguntando qual é essa composição, Então, o solo é composto por minerais, ar, água e matéria orgânica. Vamos agora para o 2. Desde a época dos homens das cavernas, os seres humanos utilizam os solos coloridos para fazer pinturas. Por que existem diferentes tipos e cores de solos? Então aqui, depende do tipo de rocha que deu origem ao solo e da quantidade de materiais orgânicos. Vamos voltar lá no texto para a gente observar lá também. Então está aqui, o tipo de rocha
que dê origem ao solo e também a quantidade de materiais que cada um apresenta. Então, está falando, quando observamos um solo de diferentes lugares, também percebemos que existem diferentes tipos de solos, que apresentam texturas e cores variadas. Está falando lá. Esta diversidade ocorre por 2 motivos. E aí, você vai responder, você vai marcar com X a segunda opção aí, que está falando, né, do solo, que depende do tipo de rocha que deu origem ao solo e da quantidade de materiais orgânicos. Por isso, né, que dá para fazer pintura, né, porque existem diferentes tipos e cores de solos. 3. Observe as 2 colunas abaixo e ligue o ambiente à cobertura de solo que cada um apresenta em sua maioria. Então, nós temos aí rodovia e floresta, temos aí oceano. Então, aí nós vamos ligar, vamos fazer a leitura agora. Solo coberto por seres vivos de diferentes espécies. Solo coberto por um componente não vivo da natureza. Solo coberto por um componente não natural produzido pelo ser humano. Então, aqui nós vamos ligar. Então, o primeiro aí que nós temos é uma rodovia, né? Então, uma rodovia. Nós vamos ligar onde? Aqui, ó. Solo coberto por um componente não natural produzido pelo ser humano. Então, foi o homem que produziu esse componente, né? Aí para a rodovia, né? O asfalto. Depois nós temos floresta. Nós vamos ligar onde? Floresta. Solo coberto por seres vivos de diferentes espécies. Então, floresta. E depois nós temos aqui o oceano. Solo coberto por um componente não vivo da natureza, né? Não é da natureza, mas é um componente não vivo, né? A água, o mar. Então, você vai ligar assim, né? Rodovia lá, o asfalto, você vai ligar no último, solo coberto por um componente não natural produzido pelo homem. Na floresta, você vai ligar aqui, solo coberto por seres vivos de diferentes espécies. E o oceano, você vai ligar em solo coberto por um componente não vivo da natureza. Então, com essa atividade, nós finalizamos a semana 4 de Ciências do 3º ano. Eu te aguardo no próximo vídeo. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Um grande abraço e até o próximo.